live. O objetivo aqui dessa live é nós darmos um overview, nós não vamos passar todo o PL, ele é longo e nós queremos ficar dentro do prazo de 1 hora apenas para falar os pontos principais. Nós vamos primeiro começar com o aspecto jurídico, a doutora Marina vai fazer uma apresentação, depois vamos passar para o aspecto mais técnico, o Joaquim Rolim também tem um ponto de vista, depois nós vamos passar para o aspecto mais geral, operacional. A Zilda Costa vai nos dar uma visão. E aí eu vou anotar algumas perguntas que eu vou vendo aqui, eu estou acompanhando tanto no link do Zoom quanto no link do YouTube, para colocar aí para o pessoal responder e esclarecer as principais dúvidas. Tem várias dúvidas no PL, até nós que participamos desde o início, lá em 2019, ainda ficamos com algumas dúvidas, porque o texto, às vezes, nós, quando escrevemos ou quando visualizamos o texto, tinha uma intenção, e aí, quando você lê 10, 15 vezes e outra pessoa lê com outro enfoque, acaba descobrindo outra interpretação. Então, PL é assim mesmo, quanto mais bem escrito, menos dúvidas tem. Esse PL foi muito bem escrito, mas mesmo assim, ainda ficam algumas dúvidas, a gente vai tentar esclarecer, até porque ele mudou, são 5 versões, e no final, a versão que nós chegamos no acordo foi uma versão diferente, consideravelmente diferente da última versão. Eu sempre chamo esse de PL do consenso, e toda vez que eu falo isso, eu lembro que consenso não é unanimidade. Na reta final, nós conseguimos reunir todas as associações, primeiro com o ANEEL, depois as associações diretamente, e depois, finalmente, no Ministério de Minas e Energia, sobre a coordenação da secretária Marisete, onde nós colocamos todos os players na mesma sala, discutindo de uma forma que fosse chegar de forma coerente a um texto que fosse o mais próximo possível do consenso, inclusive com a Brad, que tem uma visão diferente da nossa, referente à geração distribuída. Então, Marina, eu te passo a palavra, agradeço novamente a presença de vocês três, e agradeço as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Por favor, pode começar, fique à vontade. Obrigada, Carlos. Primeiro, eu vou cumprimentar aí todos os meus colegas, meu grande amigo Joaquim, que, como você colocou, contribuiu muito para o nosso setor, tem contribuído também bastante pela BGD, lá na terra dele, pelo Sindenergia também, e brilhando também muito aí, em especial pela BGD, né, Joaquim? Nos ajudando muito aí nessa parte regulatória. Cumprimento a Zilda Costa também, que tem feito um papel maravilhoso na BGD. E como muito bem dito pelo nosso presidente, muita gente às vezes nos pergunta como que mudou tanto essa redação final aí para essa 5ª versão ou 6ª versão, mas foi o melhor consenso, né, após todas essas reuniões aí com todos os players envolvidos do setor, e a gente ficou muito contente com o resultado, porque com certeza foi uma grande vitória, né, Carlos? E, como você colocou também, a gente vai dar um panorama aqui geral, claro que não vamos esgotar todo o assunto, mas ficamos aí à disposição depois para as perguntas dos nossos associados. Então, vou pular essa parte introdutória aqui, todo mundo já me conhece como diretora jurídica da BGD, mas recentemente, em 2019, assumi esse novo cargo aí também na Comissão de Geração Distribuída da OAB de Minas Gerais, como presidente, desenvolvendo também um papel super importante aqui em Minas, nessa área regulatória. A geração distribuída, né, eu sempre gosto de começar por essa parte, ela inaugura agora ainda mais uma nova fase no setor elétrico brasileiro. A gente já tem aí, com a formatação final do PL 5829, a figura do consumidor gerador, já com esse nome aí apropriado. No futuro, ele vai assumir também importantes disruptura aí do setor, porque ele vai ser um prosumer, vai ser um consumidor que vai gerar sua própria energia, consumir e armazenar, né? O sistema de storage ou de bateria já é uma realidade. E a questão também que a gente sempre está alinhado aí com o contexto mundial, que é os 3Ds, e a gente tem aí a inclusão de mais novos 2Ds aí, que seria a descentralização da energia, a descarbonização, a digitalização, agora a democratização com esse novo PL 5829 e a desburocratização de normas também, uma vez que ele vai se tornar aí o novo marco legal da geração distribuída. Marina, a TUSG... Oi? Pois não, Carlos? Deram uma sugestão aqui, que alguém que conhece bem o Acrobat, precisa digitar F11, que talvez fique tela cheia. Pois é, meu mouse aqui não está funcionando, meu teclado. Não foi. Meu teclado também travou. Então, não faz mal, seguimos em frente. O micro da doutora Marina está com problema, por isso que ela não colocou no PowerPoint. Então, a gente está tentando aqui com a Acrobat.
Mas está bem visível, agora deu. Agora F11 fica a tela cheia. F11 agora deu, perfeito. Ele tá meio atrasado, meu computador, está um pouquinho preguiçoso aí, mas agora foi. E a gente teve também a manutenção da TUG-G, que é essa nova tarifa específica aí, atribuída para a geração, né, que corresponde a mais ou menos 1/3 do valor da atual TUG, que é a TUG consumo, e já sendo aplicada em alguns casos já recentemente, né? No novo PL, ela vai vir com uma nova redação, que é através da energia injetada. E aí, contextualizando isso, que eu acho que é super importante a gente dizer onde nós estamos e para onde nós vamos, com todas essas mudanças aí, eu acho que as pessoas ficam meio perdidas. A gente tem a base legal hoje da resolução, que continua sendo a resolução 482. Quando o PL 5829 entrar em vigor, for publicado, depois de passar pelo Senado e tiver a sanção presidencial, aí que ele vai ser transformado numa legislação federal sobre o assunto. Mas, por enquanto, hoje a gente ainda tem aqui a regência, né, da resolução 482, que foi alterada até hoje por as duas resoluções que a gente já sabe, que é a 687 e a 786. Nesse contexto todo, a gente teria talvez uma nova terceira resolução aí sendo editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, mas não tivemos ainda, e vamos ter aí a publicação, se tudo der certo, a gente conseguir aprovar a lei ser publicada no final do ano de 2021, esse marco legal aí da geração distribuída, com o projeto de lei 5829 sendo transformado aí numa legislação federal sobre o assunto. Dois importantes temas foram trazidos nesse PL 5829, que eu trago aqui como principal questão a ser colocada para vocês, que é a questão do direito adquirido. Então, quem já tem contrato assinado, quem já tem o CUG, o contrato do uso do sistema de distribuição, o CCR, e quem já tiver conectado durante a vacância da lei, que é durante os 12 meses, vão permanecer com a segurança jurídica dos contratos firmados e do direito adquirido, tá? Isso é uma questão que foi colocada pela Lafayette Andrada e foi mantida no PL 5829, e a gente vai ver aqui passo a passo como que isso se encaixa nas regras. O PL trouxe também ali 2 momentos para a gente ter estabelecido aí os novos conceitos e os novos valores dos benefícios que a geração distribuída trazem para a rede de distribuição. Então, ele traça ali 18 meses para a Agência Nacional de Energia Elétrica valorar os benefícios da geração distribuída no sistema como um todo, e até 6 meses para o Conselho Nacional de Política Energética estabelecer as diretrizes. Importante relembrar aqui também que o Conselho Nacional de Política Energética foi importante naquela edição da resolução número 15, que trouxe as regras claras, a transição suave, e trouxe ali questões essenciais para valorar já a geração distribuída do jeito que a gente precisava ter um processo equilibrado e razoável de transição. Então, ele também está presente nesse PL aqui, para trazer essas diretrizes aí dentro de até 6 meses. Ele pode fazer antes desse prazo, tá, pessoal? Assim como a Agência Nacional de Energia Elétrica também, e é o que a gente vai lutar para fazer. Muita gente me pergunta se esses 18 meses não seria um período muito longo. Eu acho que sim, e a gente, a associação, estamos atentos em relação a isso, né, Carlos, você como presidente, eu como diretora jurídica, e todos que estão aqui reunidos também, cada um com o seu papel. A questão das regras, então, para a gente ter toda essa segurança jurídica, e o que diz o projeto de lei 5829? Que até 31 de dezembro de 2045, os micro e mini geradores vão ficar nas regras atuais, e durante a vacância dos 12 meses, a partir da publicação da lei. E aí, nesse caso, o que eles pagariam? Pagariam apenas a diferença, se houver, se for positiva, entre o valor consumido da rede e o valor compensado via o sistema de compensação de energia elétrica, como já ocorre atualmente. E para os consumidores que se conectarem depois desses 12 meses, depois da entrada em vigor da nova lei, como que vai ser a regra? Vai ter uma transição aí de 7 a 9 anos no pagamento do uso do fio da distribuição, que é a TUG Fio B. E esses novos entrantes, então, como que eles vão ser enquadrados aí até 2045? Eles vão ter os seguintes prazos para injetar a energia na rede, que eu trouxe aqui para vocês. Então, 120 dias para os microgeradores até 75 kW,
12 meses para os mini geradores de fonte solar, apenas fonte solar, tá, pessoal? E 30 meses para os mini geradores das demais fontes. Dito isto, como que fica, então, a transição do 7º ao 9º ano? Como que vai incidir aí as componentes, né, tarifárias sobre o montante compensado? Então, sobre o valor da rede de distribuição, que é a TUG Fio B. Vai ter uma forma escalonada, tá? Que eu vou trazer para vocês aqui no próximo slide, e vai ser aplicado para as seguintes modalidades: GD local, então geração junto à carga, geração distribuída remota até 500 kW, porque acima desse valor a gente tem uma regra diferente, EMUCs, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, e geração compartilhada. Então, acima de 500, né? Como que funciona? Um único titular, com exceção do próprio titular do empreendimento, que detenha 25% ou mais da participação do excedente de energia elétrica, ele não entra nessa regra. Essa regra aqui é geração distribuída remota até 500 kW, ok? Essas unidades consumidoras pagarão o quê pelo uso do fio de distribuição e, além da TUG Fio B, a TUG Fio A também? Eles pagarão 100% dos custos de distribuição, então a TUG Fio B, 40% dos custos de transmissão, TUG Fio A, e o PL traz também ali o nome rede básica, que é a mesma coisa que TUG Fio A, e 100% dos encargos, que são os encargos de P&D, tarifa social de energia elétrica, e as demais perdas do sistema, ok? E aí, após, então, os 18 meses, depois da lei publicada, valerá o período de transição. E esse período de transição será de 9 anos para aqueles acessantes que protocolarem a solicitação de acesso entre o 13º mês e o 18º mês. Ok? Por que isso? Justamente porque a gente tem um período de transição ali, que é a vacância dos 12 meses. Então, temos que ficar atentos a esses 12 meses, sim. E essas modalidades aqui, pessoal, GD local, GD remota até 500 kW, EMUC geração compartilhada, vão pagar de maneira escalonada como? Então, a gente também tem uma limitação ali de percentuais de acordo com os anos. Então, elas vão pagar 15% a partir de 2023, 30% a partir de 2024, 45% a partir de 2025, 60% a partir de 2026, 75% a partir de 2027, 90% a partir de 2028. E no 7º ano aqui, eu trouxe a regra para vocês, que seria no ano de 2029, vai incidir a regra do artigo 15, que aí você já vai pagar, né, essas unidades consumidoras acessantes, no ano de 2029, já paga 100% ali do custo da distribuição, que é a TUG Fio B. O faturamento das unidades consumidoras não abrangidas nas exceções que eu trouxe para vocês atrás, que é GD local, geração remota até 500 kW, EMUC e geração centralizada, vai entrar, então, naquela regra de quem já assinou os contratos, que é o direito adquirido, e quem já fez o protocolo da solicitação de acesso na distribuidora. Então, apenas o protocolo, né, se não tiver nenhuma pendência, não precisa ser o parecer de acesso concluso. Se eu tiver uma solicitação de acesso de maneira completa, isso já vale como o meu direito adquirido. Importante a gente ressaltar isso também. A TUG-G, como eu disse para vocês, ela vem, né, sendo replicada no novo texto do PL 5829, e a gente tem, por fim, ali, os novos conceitos dos novos modelos de negócio, que é o consórcio, a cooperativa, o condomínio voluntário, que é a figura nova, o condomínio edilício e a associação civil. Então, hoje, como a gente tem na resolução 42 apenas 2 espécies da geração compartilhada, a gente passa a ter 3 espécies novas e, no total, aí, 5 espécies para fazer a geração compartilhada. Lembrando também que o condomínio voluntário tem uma nota técnica da ANEEL, depois a gente pode disponibilizar para os nossos associados, Carlos, que já permite a implementação do condomínio voluntário. Então, eu acho que é bacana a gente analisar esse novo instituto, uma vez que ele busca desburocratizar, né, alinhado com aquele conceito que eu trouxe para vocês da desburocratização também, da descentralização da energia, que é a geração distribuída, e ele consegue mesclar aí tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. E uma outra maneira dele se tornar mais rápido de ser aprovado é que ele não precisa ter o registro na junta comercial. Então, isso traz também celeridade aí para o processo.
E também uma outra questão importante que foi trazida no PL 5829, já nesse novo marco legal aí, passando aí com sucesso na votação pela Câmara dos Deputados, é que o custo da demanda vai diminuir com os mini geradores que vão pagar o valor do quilowatt correspondente à TUG de geração, que é exatamente a TUG-G que eu trouxe para vocês no primeiro slide e sempre tenho trazido eles aqui para a gente ter bem firmado esse conceito na nossa cabeça. A questão do Conselho Nacional de Política Energética, esses dois prazos também já trouxe para vocês como é importante, né, a gente ter aí e acompanhar isso aí, e ainda mais, além deles trazerem esses prazos aí, eles vão ter a obrigação de ouvir a sociedade, as associações, as entidades representativas, as empresas e os agentes do setor elétrico. Então, a princípio, muita gente me perguntava, doutora Marina, esse prazo aí, ele não é abusivo? Não, não é, porque ele tem que ter uma ampla defesa, tem que ter uma transparência, as regras claras, e a sociedade, as associações, as empresas e os agentes do setor elétrico têm a obrigação de ser ouvido nesses prazos aqui. Então, a gente tem que lutar para que esses prazos aqui ocorram no menor tempo possível, né? Porque o texto fala em até 18 meses para a Agência Nacional de Energia Elétrica valorar os benefícios da geração distribuída e em até 6 meses para o Conselho Nacional de Política Energética estabelecer as diretrizes. A garantia de fiel cumprimento, que no texto anterior era de 2% do valor do empreendimento para os projetos com potência superior a 500 kW, foi dividido em 2 patamares. 2,5% do valor do investimento para as potências, né, para os projetos que tenham potência superior a 500 kW, até 1 mega, e 5% para os projetos acima de 1 mega. Não entra nessa garantia aqui o consórcio, as cooperativas e os EMUCs. E projetos com potência superior a 500 kW, que é a regra dessa garantia de fiel cumprimento, como se fosse um depósito calção, que vai ser regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, tá, pessoal? Tem que ter um prazo para apresentar essa garantia para a distribuidora de até 90 dias. Isso já acontece hoje, foi mantido esse prazo, só que veio agora, nesse texto final do PL 5829, uma penalidade. Se eu não apresentar em 90 dias, eu tenho risco de ter o meu parecer de acesso cancelado. Então, atenção também a esse prazo aqui para os projetos acima de 500 kW. Pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. O Joaquim vai complementar aí várias questões. Eu deixo esse recado para vocês aqui no final, porque realmente tudo que a gente faz com o coração nos define como pessoa, como participante da sociedade que a gente está, né, como atuação na BGD que eu faço, eu, Marina, como advogada, e aonde a gente vai, né? Então, a gente realmente tem que fazer aquilo que a gente gosta, sempre com o coração e sempre com uma contribuição para aquilo que a gente está se submetendo a fazer. Eu agradeço muito vocês, meu e-mail fica aqui de contato e fico à disposição aí para as perguntas no final. Obrigado pela apresentação, Marina. Realmente é difícil colocar tudo que tem o PL, né, em tão pouco tempo que a gente tem aqui. Eu anotei várias perguntas aqui que fizeram, mas a gente vai fazer no final, exceto uma que fizeram especificamente aí no finalzinho para você, e só essa pergunta colocar para você, depois as outras eu coloco mais tarde. Perguntaram, no caso dos geradores que atualmente têm demanda contratada, eles pagarão 2 demandas ou somente para os novos acessantes? Teu microfone. Ah, tá, tirei do mudo aqui. Os geradores que já têm demanda contratada, eles já podem aplicar a TUG-G, desde que eles tenham direito a essa aplicação, mas geralmente, se ele contratou no processo de conexão geração distribuída, ele vai assinar apenas um contrato. Se ele tiver com 2 contratos de demanda contratada, está errado, porque ele tem que considerar, inclusive, a natureza jurídica da conexão de geração distribuída, que é uma conexão em geração. A gente tem um ofício da ANEEL que traz essa regra bem clara. Se ele estiver tendo algum contrato fora disso, ou 2 contratos, está errado. Tá? Ele tem que ter aplicação apenas de um valor ali do montante do uso do sistema de distribuição que ele vai estar utilizando e pagando para a distribuidora. Geralmente, vem já esse valor por escrito no MUG, dentro do contrato do sistema de distribuição, que é o CUG.
Então, ele tem que analisar se ele assinou esse contrato de maneira correta, se ele está sendo cobrado depois da ligação da usina, porque também antes da usina ligada tem uma certa discussão se esse MUG é correto ser cobrado ou não, e ver se ele não tem um contrato anterior aí ao processo de conexão de geração distribuída dele. Caiu aqui para mim ou foi só vocês, o Carlos? Esperar o Carlos entrar de novo, né? Ah, então caiu. A gente vai aguardar o Carlos voltar. Alguém me perguntou aqui, parece que até o pessoal que grava da BGD caiu, né? Vamos esperá-los, pessoal, ou a gente continua aqui? Se tiver alguma pergunta, eu posso ir lendo também para a gente procurar dar uma agilidade aqui, um avanço para o... O que vocês acham, Zilda e Joaquim? Vamos continuar, né? Vamos fazer isso, né? Porque depois a gente não sabe se ele vai voltar. Joaquim, então, por gentileza, apresenta a sua exposição aí para a gente. Ok, Marina, doutora Marina, parabéns pela ótima apresentação, a Zilda, e vamos esperar o nosso presidente retornar, mas eu não vou repetir o que já foi dito, vou mostrar apenas 3 slides, fazer alguns comentários e a gente parte para responder perguntas. Então, já vou colocar aqui na tela esses slides que a gente preparou aqui. Primeiro é o seguinte, esse slide aí, ó, tá na tela aí, tá? Está na tela um slide aí? Tá ótimo. Ok, então é o seguinte, nós elaboramos pela BGD um programa chamado GD mais 10 gigawatts. Esse programa, ele tem... Também vou dar uma boa tarde a quem está nos assistindo, um prazer enorme estar com vocês aqui, e agradecer também o apoio que eu tenho recebido, sempre trabalhando junto, do Vitor Catribe, que está aqui conosco, assistindo, trabalha em equipe. Então, citar o seguinte, que a aprovação do PL 5829, nesse programa GD mais 10 gigawatts, o que é que esse programa trata? Nós fizemos alguns estudos e chegamos à conclusão que, com a aprovação do PL 5829, que seria uma condição para isso acontecer, era possível, em curto espaço de tempo, dobrar a capacidade instalada de geração distribuída no Brasil, ou a potência instalada. Atualmente está entrando em operação cerca de 250 megawatts por mês de geração distribuída no Brasil. E a gente costuma dizer o seguinte, cada quilowatt-hora gerado pelo próprio consumidor é 1 quilowatt-hora a menos que é retirado dos reservatórios das hidrelétricas. E mais ainda, no período da tarde, que no segundo semestre é onde a demanda é maior, por causa dos aparelhos de ar-condicionado, principalmente no setor comercial. Então, cada quilowatt-hora que o consumidor puder gerar, além dele estar deixando de consumir, uma parte vai para os demais consumidores para contribuir e evitar que a demanda seja maior ainda por energia naquele horário e preservando os reservatórios das hidrelétricas. Então, esse plano GD mais 10 gigawatts, nós já apresentamos para o Ministério de Minas e Energia, estamos apresentando, e vamos propor apresentar também para a ANEEL, e basicamente ele diz o seguinte, que se nós conseguirmos implantar 15 gigawatts em 24 meses, nós teremos uma condição de preservar até 15% dos reservatórios das hidrelétricas da condição atual. Então, felizmente, há uns 15 dias atrás, ou 20, a EPE, que é do Ministério de Minas e Energias, lançou o caderno de mini e microgeração para o Plano Decenal de Expansão de 2031. E essa figura que está na tela aí é um dos cenários estudados pela EPE. Então, está aqui, eu vou mostrar aqui, ó. Ele começa em 2017, nós estamos em 2021, nós temos hoje 6 gigawatts instalados, 6,6 gigawatts instalados.
E o que é que o cenário, que ele chama de cenário fio B gradual, com a aprovação do PL, nós chegaríamos a 15 gigawatts em 2023. Então, corroborando com a nossa proposta, ou seja, validando a nossa proposta de que é possível, em 2 anos, instalar mais 10 gigawatts de geração distribuída. Então, com a aprovação do PL 5829, significa que nós podemos dobrar o mercado de geração distribuída. Por que isso? Porque nós temos uma velocidade hoje de instalação de 250 megawatts por mês, mas com a aprovação do PL, nós vamos ter segurança jurídica, segurança regulatória, e com alguns incentivos que podem ser dados pelo governo federal, é possível, sim, chegar aos 15 gigawatts que nós estamos propondo. E como eu havia dito, são basicamente 5 propostas. A primeira delas é a aprovação do PL em si, é poder desenvolver a geração distribuída nos moldes do decreto de 2004, que previa já a geração distribuída com contratação através de chamadas públicas pelas próprias distribuidoras através do mercado local, incentivar a geração solar flutuante, que o Brasil está atrasado em relação a outros países, já era para estar à frente, porque, inclusive, reduz a evaporação. E tem um dado interessante, nós temos estudos que mostram que apenas usando o lago dos reservatórios é possível mais do que dobrar a geração de energia das hidrelétricas, através da geração solar fotovoltaica, que também contribuiria para a redução da evaporação. Uma outra proposta é também poder incentivar a geração através de resíduo sólido urbano, ou seja, contribuir para a redução dos lixões chamados, com a geração de energia renovável. Uma outra proposta é incentivar o consumidor a instalar a geração distribuída, visto que você vai evitar de comprar energia que hoje está na ordem de mais de R$1.000 o megawatt-hora, tem casos de R$1.500 o megawatt-hora, pela geração distribuída. Então, incentivar o consumidor com uma parte dos 13,1 bilhões que estão previstos para serem gastos em 2021, apenas com as bandeiras tarifárias. Então, é possível, com várias ações, com ações coordenadas, poder fazer essa implementação dos 15 gigawatts, chegar aos 15 gigawatts. Inclusive, por quê? Porque seriam 10 gigawatts, com os 6 que já temos outros, chegaria até a 16 gigawatts. Isso tudo é possível com pequenas ações de incentivo aos consumidores para instalar a geração distribuída. Então, a gente está convicto de que a geração distribuída é uma grande ação, que nós chamamos até no plano GD mais 10 gigawatts, e a vacina para a crise hídrica. Então, um programa que está sendo muito bem recebido, e a BGD está encampando esse programa, está tomando a frente, coordenando esse programa com essa proposta para os órgãos federais e governamentais. Bom, aí fazer rapidamente aqui apenas um resumo, um infográfico que nós elaboramos aqui, mostrando o seguinte, que a publicação da lei em se dando em 2021, nós teríamos em 2023 a cobrança com 15%, 30% em 2024, 40% em 2025, 60% em 2026, chegando a 70% em 2020, 75% em 2027 e 90% em 2028. Então, são 6 anos. A gente tem a perspectiva de que, com o avanço tecnológico, uma parte desse acréscimo que vai ser pago pelo consumidor poderá ser absorvido por esse avanço tecnológico. E um outro ganho também que poderemos ter é, como já foi falado pela doutora Marina, que são o cálculo dos benefícios da geração distribuída, que vai ser o acerto de contas do setor de geração distribuída. Vamos calcular os custos e os benefícios. E aí sim, vamos ter um novo valor a ser cobrado a partir de 2029. Nós fizemos um estudo a nível mundial pela BGD Nós fizemos, então, um estudo, uma avaliação benchmark a nível mundial e verificamos que o PL 5829 está saindo na frente com várias medidas que são, como é que se diz, são de vanguarda. Podemos citar o Programa de Energia Renovável Social. Esse programa vai permitir aos consumidores de baixa renda, que totalizam hoje mais de 8 milhões de consumidores,
poderem também ingressar na geração distribuída. Vai permitir esse acerto de contas que nós falamos. Vai também permitir que o custo de disponibilidade para o consumidor de menor porte seja 50% do que é hoje. Ou seja, quem consome pouca energia vai se sentir motivado também a gerar sua própria energia. Então, como o Carlos sempre tem dito, consenso não significa unanimidade. Foi o melhor que se conseguiu, a gente acredita que é viável, vai permitir ao setor continuar crescendo e o Brasil sai na frente nesse aspecto. Então, Carlos, muito obrigado a você, a Marina e a Zilda e aos que estão nos assistindo. Estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim. Eu que agradeço a sua apresentação. Eu gostaria de falar que vi ela inteira, mas não é verdade. Eu caí, perdi a conexão aqui e foi difícil voltar. Então, eu perdi uma parte da sua apresentação. Ainda bem que vocês deram continuidade e perdi uma parte da gravação. Espero que meu pessoal tenha gravado. Mas eu fiz uma pergunta para a Marina e logo a seguir eu perdi a conexão. Então, também, desculpa, Marina, não ouvi a sua resposta, mas nós vamos dar sequência mesmo assim. Eu anotei algumas perguntas, eu perdi todo o histórico, mas parte do histórico eu tenho, eu anotei algumas perguntas aqui no papel, mas que eu vou fazer no final. Agora eu vou passar a palavra para a Zilda Costa, ela tem um outro enfoque sobre o 5829, e para a gente dar continuidade, depois ela terminando, a gente começa a fazer algumas perguntas que eu anotei aqui, as novas que vão surgir, tá ok? Então, Zilda, agora é contigo. Se quiser, eu sei que você não tem apresentação, se quiser dar um overview geral e quiser falar um pouco do histórico que você viu desde lá de trás, porque eu lembro que antes de todo esse processo acontecer, talvez nem todos saibam, mas a Zilda ela deu as contribuições na chamada pública que a ANEEL fez, antes da ANEEL colocar aquele famoso texto de outubro de 2019, que causou uma comoção no mercado, né? Ninguém gostou daquele texto, eu acho que só as distribuidoras de energia gostaram, mas o mercado, nem os consumidores e nem as empresas que atuam no setor ficaram satisfeitos. E isso causou uma comoção nacional, daí que veio aquele famoso jargão, né? Taxar o sol não, e aquele famoso outro, Robin Hood às avessas. A grande verdade é que nenhum nem outro está certo, nem é taxar o sol, nem é Robin Hood às avessas. Mas o final de tudo isso foi nós chegarmos a esse texto, que é o texto mais consensual possível, que atendesse tanto a demanda das empresas que atuam no mercado, como quem disponibiliza a infraestrutura para tudo isso funcionar, como também os prosumidores, que é quem investe e vai produzir a própria energia, né, próximo junto à carga. Então, eu já falei demais, Zilda, agora é contigo, por favor. Eu queria me apresentar. Hoje eu sou diretora de desenvolvimento de projetos da H2 Energy e fui convidada pelo Carlos para fazer parte em conjunto, colaborar com a BGD, com a parte regulatória, até porque eu sou especialista em regulação de geração distribuída e participei desde a 687, né? A gente tentou colocar muita contribuição lá, eu sei como é difícil. Eu queria parabenizar todo o trabalho de vocês nesse PL, porque desde o início eu sei que é muito difícil ceder ou conquistar qualquer espaço nesse cenário de energia elétrica, né? Eu peguei, assim que saiu o PL, apesar de cuidar de sustentabilidade também, eu peguei uma folha aproveitável e imprimir a versão assinada aqui, inclusive por você, Carlos, por todo mundo, e eu estou carregando igual Bíblia aqui debaixo do braço. Então, eu vou passar com vocês um pouquinho os meus comentários, não vou repetir os pontos que a doutora Marina Meia e o Joaquim Rolim falaram, até para ser bem célere, né? Eu fiz alguns comentários sobre esse PL e a gente vai discorrer sobre isso no nosso grupo que o Carlos criou, o grupo regulatório da BGD, através do WhatsApp, eu acho que talvez Telegram também. Então, eu gostaria de receber as dúvidas de vocês. Se a gente tiver que passar todo o PL, parágrafo por parágrafo, a gente vai fazer isso. Esse é o objetivo do grupo de trabalho que o Carlos criou, chamado Regulatório BGD para o PL. Então, comentando alguns pontos que ainda não foram comentados, eu gostaria de tocar no assunto do REID e outros incentivos. Para quem é investidor, isso é uma conquista. Há muito tempo, os projetos de geração distribuída têm
precisavam ser considerados como projetos de infraestrutura de energia elétrica e não eram. Agora vem essa legislação, isso vai ser legislado, né? O REID, para quem não conhece, ele é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de Infraestrutura, e com essa regulação sendo considerado no projeto de lei, é uma classificação expressa que é uma infraestrutura e que os investidores podem conseguir incentivos de investimento através do FIP-IE, que é o Fundo de Investimento de Participantes em Infraestrutura. Isso é um ponto muito positivo da legislação. Um outro ponto positivo é que agora, tendo 20% de armazenamento através de bateria, a geração distribuída solar passa a ser considerada uma fonte despachável. Isso também é muito importante para a gente, porque vinha sempre aquela questão de bateria, não considerar, também tem híbrido, geração híbrida, que também não estava considerada, e agora vai ter, a ANEEL está até cuidando disso mais especificamente do que dentro do PL, mas também foi um ponto positivo para a gente. Falando de um modo bem amplo, nós temos 5 benefícios que vão entrar logo assim da publicação da lei. O custo de disponibilidade, o bioptante. Nós vamos entrar em cada caso, um por um, explicando a possibilidade de unificar a titularidade dentro dos consórcios, né? A geração compartilhada através de associação. Então, tem alguns benefícios que, assim que publicarem a lei, eles entram ajudando o gerador, o investidor e o consumidor que deseja investir na própria geração. Além da TUGG, que a partir do momento que a lei for publicada, as novas conexões podem optar para a TUGG. Quem é que vai ter que esperar a revisão tarifária da distribuidora? Quem já está conectado. Mas os novos já têm o benefício da diminuição da demanda contratada hoje, sendo trocado pela TUGG, tá? Tem um outro ponto que eu gostaria de comentar, as garantias, a doutora Marina já falou, o prazo. Eu gostaria de comentar também sobre a transferência de titularidade. Isso é uma coisa importante, porque a gente tem que deixar claro para o nosso investidor que ele vai dar entrada numa solicitação de acesso a partir do momento que a legislação for publicada. Então, além de ter um prazo para poder fazer o aporte das garantias, que é de até 90 dias, tem também um prazo de solicitar a vistoria do ponto de conexão, sendo o momento da troca da titularidade. Sempre há a preocupação, porque o investidor, ele começa fazendo toda a parte fundiária em seu nome, no nome da sua empresa ou no seu nome, ou em algumas vezes no nome do consumidor. Mas em algum momento, quando ele tem que vender esse projeto, ele tem que mudar essa titularidade. E isso era meio nebuloso, né? Porque era proibida a transferência de titularidade, caía o parecer, começava tudo de novo. Então, agora foi regulamentado que o momento que é solicitada essa mudança de titularidade. Isso é importante para a gente, porque várias distribuidoras fazem de várias maneiras, agora vai ter um consenso. Quando é esse momento de mudar a titularidade sem perder nenhuma parte do seu processo? Na solicitação de vistoria do ponto de conexão. Isso é uma coisa bacana para a gente, está legislada, e a unidade consumidora, só após a efetiva conexão da geração à rede, é que passa para o nome de quem vai usar os benefícios do crédito de geração distribuída. Um outro ponto, e aí vem regular o mercado, é a proibição da venda de parecer de acesso. Isso é importante deixar claro também, porque existe uma parte do mercado que trabalha até a obtenção do parecer de acesso e depois tenta vender esse parecer de acesso já desenvolvida a parte fundiária do projeto, porque precisa primeiro desenvolver a parte fundiária, depois, tendo a área, faz a solicitação de parecer de acesso.
E algumas pessoas no mercado vendem esse parecer. A legislação proíbe expressamente agora, antes já era também proibido, mas agora de forma expressa, diz que não vai ser permitido a venda de parecer de acesso. Mais alguns 2 pontos que eu queria mencionar também, para não ficar muito cansativo, que aí é só falando, né? Tem a contratação de serviços ancilares, que é um ponto muito positivo. O gerador, gerador de mini geração, microgeração, ele pode prestar serviços para a distribuidora com o seu know-how da sua empresa, o know-how de conexão, através de uma chamada pública. Então, essas empresas podem ser contratadas pelas distribuidoras para prestar serviços ancilares. Isso também é bacana. Um outro ponto positivo é que as instalações de iluminação pública vão poder participar do sistema de compensação de energia elétrica. Isso é bacana, não estava regulado, o PL traz esse ponto para regularizar. E aí, para encerrar, eu queria falar apenas da venda de créditos e alocação de créditos. A partir de agora, a distribuidora ela pode comprar os créditos excedentes das unidades consumidoras que tiverem saldo, desde que haja chamada pública para fazer essa aquisição. A compra de créditos não compensados serão comprados através de chamada pública. Isso é bacana, porque as unidades consumidoras acabam ficando, desde que recebam um rateio muito grande, mal administrado no início, ela fica ou mal... Na verdade, quando você faz um cálculo do rateio, você diz quantos por cento cada unidade consumidora vai receber. Então, se isso não foi bem feito, ou se houve algum problema nesse caminho, ela fica com um saldo muito grande que vai poder ser vendido para a distribuidora através de chamada pública. Ainda falando desse rateio, ele agora, no PL, pode ser modificado para prioridade de unidades consumidoras. Então, você vai mandar uma lista de unidades consumidoras para a distribuidora, dizendo que essas unidades vão receber seu crédito de energia e não vai precisar colocar que uma vai receber 15%, 10%, 20%. Você vai dizer o seguinte: a primeira unidade consumidora a receber crédito é essa, quando acabar o consumo, passa para a próxima. Então, isso beneficia bastante e evita o saldo em unidades que não tiveram consumo, tá? Esses são os pontos principais que eu elenquei. Eu quis mostrar que tem bastante benefício e que entram logo a seguir da publicação da lei. Os outros pontos já foram falados pela doutora Marina Meia e pelo Joaquim Rolim, e me coloco à disposição para a gente iniciar esse grupo de trabalho com perguntas e respostas. Obrigado, Zilda. Foi um excelente overview. Você vê que você passou sobre vários pontos que a gente, às vezes, não ataca, né? Não aborda, mas são pontos super importantes. Rede, por exemplo, eu ouço falar desde a 687. Né, que são projetos voltados para a infraestrutura, pode se beneficiar do rede. E com geração distribuída, tinha até uma nota da ANEEL falando que não pode. Isso aí tirou muito investidor desse mercado. Isso é uma vantagem desse PL. E é bom isso, porque eu até anotei algumas aqui, depois vamos fazer... Às vezes o pessoal me pergunta quais são as vantagens, né, do PL. E aí a gente começa a enumerar várias vantagens. Dependendo do tipo de investidor e o perfil do consumidor, ele realmente não atua no rede, não pensa nos B-optantes, porque não cai no colo dele esse problema. Então, ele nem imagina que isso aí, com a regulamentação, né, a pacificação desse problema de B-optantes, que não pode se for remoto, mas se for local, deixa bem claro que pode, elimina um monte de dupla interpretação que a gente tinha na 414 e em outras legislações que entravam em conflito, né? Regulamentações que entravam em conflito com a 687 e com a 482. Então, eu anotei, eu vou passar agora para as perguntas, a gente tem aí uns 10, 15 minutos. Algumas estão nominadas, mas eu vou passar genérico, e se algum de vocês quiser assumir, eu comecei com uma muito interessante aqui. Por que tantas mudanças no PL, né? Aí, essa eu mesmo respondo. Na verdade, nós estamos num processo de revisão, né? A própria ANEEL, isso aí já estava programado ser feita uma revisão da resolução 482. Ela foi aperfeiçoada lá na 687, continua sendo 482, estava previsto realmente que ela passasse por mudanças.
aperfeiçoando e colocando ela mais alinhada com a nova realidade do mercado. Durante o processo de escrita do PL surgiram várias sugestões, nós recebemos sugestões de todos os tipos, né? Algumas a gente logo percebeu que não era nem através dessa lei que poderia ser tratado. Por exemplo, CMS, né? Não tem competência nessa lei colocar coisas tratando de CMS. E outras nós acatamos, foram sugestões interessantíssimas, né? Nós gostaríamos de colocar mais benefícios ainda para o mercado de geração distribuída, mas nem tudo é possível. A famosa frase, né? Tem que acertar com os russos, né? Tem que conversar com o outro lado e chegar o mais próximo possível de um PL que atenda a todos os lados e ainda seja factível de ser aprovado na Câmara dos Deputados. Porque não adianta a gente escrever uma coisa maravilhosa e não seja aprovado. E a gente tinha manifestação de vários deputados em coisas muito específicas que a gente sabia que não teria condições de passar ou que eles queriam que colocasse dentro do texto. Os deputados representam o povo, nada mais natural que a gente colocar lá alguma coisa para a gente conseguir angariar a maioria. Claro, coisas que façam consenso, que façam senso, que tenham coerência com o que a gente está buscando em geração distribuída. A segunda pergunta, deixa eu anotar aqui, senão eu repito. Acho que eu vou passar para quem quiser responder, né? Por que solar caiu de 5 mega para 3 mega? É uma pergunta boa. Alguém quer se habilitar? Se alguém não... Pode ser contigo, Joaquim. Vamos lá. Nem esperei você terminar a frase. Se mexeu, já está respondendo. Pois é, eu ia deixar para as damas, mas já que está comigo, vamos lá. Então, é o seguinte, eu vou dizer aqui, vamos dizer assim, o que pode ter acontecido. Eu não tenho exatamente os detalhes de como aconteceu, mas uma possibilidade é porque, vamos dizer assim, eu vou comparar, inclusive, com outros países. A geração distribuída, da pesquisa que nós fizemos a nível mundial, dificilmente nós temos, em pouquíssimos locais, geração distribuída com acima de 3 megawatts. Então, pode ter sido uma hipótese. E por que ficou 5 megawatts para fontes despacháveis? Como é o caso da PCH, por exemplo, né? Porque aí você precisa de escala até para viabilizar. Você precisa de mais escala para poder ter viabilidade econômica. Então, eu diria o seguinte, eu prefiro analisar sob outro aspecto, de que até 3 megawatts dá para se fazer muita coisa. Então, dentro do processo de negociação, é como sempre, eu repito muito o que o Carlos tem dito, de que você não consegue unanimidade, você faz um consenso, e aí concilia interesses. Então, tinham vários interesses, em vários momentos foi falado nesse ponto, nesse limite de 3 megawatts para as fontes não despacháveis. E aí eu colaboro aqui com essa pesquisa que nós fizemos e constatamos que realmente pouquíssimos locais têm a geração distribuída acima de 3 megawatts. Então, espero ter contribuído para a resposta aí. Deixa eu complementar, Carlos. Eu ia complementar também. Pode, Zilda. Eu gostaria de complementar, então, eu tenho a percepção que várias vezes foi tentado reduzir de 3 até para 1, que a aprovação das distribuidoras, elas estavam forçando bastante, e outros, né, associações, para que seja até 1 mega e não 3. Então, foi uma conquista que fosse até 3. E eu tenho uma percepção, e aí é uma percepção minha, que uma usina maior do que 1 mega, ou até 1 mega ou um pouco mais que isso, ela já se viabiliza no Mercado Livre. Eu tenho essa percepção porque existe um PL que está tentando abaixar a régua do Mercado Livre para 500 kWh, né? Abaixo de 500 kWh. Então, as usinas de 1 mega ou próximo disso, ela já se viabiliza no livre. Eu acho que é um conceito já levando para esse cenário. É exatamente isso. Eu posso dar a percepção de quem estava lá. A ANEEL, o órgão regulador, queria 1 mega.
Queriam baixar para 1 mega e a justificativa foi exatamente isso que a Zilda falou, porque temiam competição no mercado livre. E não fez isso para todas as fontes, exatamente pelo que o Joaquim falou, porque a fonte de biomassa, biogás, as fontes despacháveis precisam de escala para serem viáveis economicamente. Então, foi uma luta muito grande para ficar em 3 mega, porque eles queriam mesmo 1 mega, e aí foi negociando até chegar a 3 megas, que é um valor razoável. O outro ponto é que isso prático do nosso lado aqui, é difícil você conseguir hoje, pelo menos no estado de Minas, por exemplo, que tem 20% das conexões brasileiras, é difícil você conseguir um parecer de 5 mega. Você praticamente não consegue. E você pode colocar um ao lado da outra, contanto que não configure usurpação dos benefícios do imposto de renda, por exemplo, né? Vários SPS, etc. Mas aí cai numa outra legislação que nem tem a ver com a 482. Você quer complementar, Marina? Eu ia complementar falando uma questão também de segurança jurídica. Quem já tem projetos até 5 mega, mantém com a regra de 5 mega. A percepção da Zilda e a sua também, eu compartilho dela, eu acho que foi uma pressão aí, tanto da ANEEL como por parte das distribuidoras. E Minas também teve essa questão de vários pontos de conexão já estarem esgotados, e aí eu acho que com esse acordo aí com as distribuidoras também, que participou desse pleito aí de negociação, teve essa redução, sim. Diga, Joaquim. É só complementar que tem um outro aspecto também a considerar, que na distribuição de energia, uma usina acima de 2,5 megas, 2,5 megawatts, você começa a ter dificuldade de suprir essa usina, de conectar essa usina na média tensão. Então, nós temos uma regra aí que fala que acima de 2,5 megawatts tem que ir para os 69 kV. Então, isso aí faz com que também haja essa restrição a poder ter uma usina acima de 3 megawatts. Mas tudo é um somatório, e eu diria que nessa negociação que se teve, eu considero que foi um bom resultado os 3 megawatts. Foi uma briga boa mesmo. Eu lembro que todo mundo, o órgão regulador estava convicto da necessidade de baixar o limite para 1 mega. Mas o mercado, acho que ainda pode atender, por vários motivos, 3 megas, sem prejudicar o mercado livre. A grande preocupação deles é conflito, concorrência com o mercado livre. Aqui outra pergunta que tem: quais modelos de negócio, acho que para a doutora Marina, quais modelos de negócio são permitidos? Porque no último lá falava outros modelos da sociedade civil, né? Hoje, com o novo PL, a gente vai ter três espécies novas da geração compartilhada. A gente vai ter o condomínio voluntário, que já é possível fazer, tem uma orientação da Procuradoria-Geral da ANEEL, a gente pode disponibilizar depois, Carlos. O condomínio edilício, e o condomínio edilício tem a previsão já dentro do Código Civil, então também tem as regras próprias para se seguir o condomínio edilício, e a associação. A gente pode também reunir ali pessoas físicas e jurídicas numa associação. E isso traz uma certa celeridade para o processo de registro e desburocratiza, uma vez que tanto o condomínio edilício como o condomínio voluntário e a associação, a gente não precisa registrar na junta comercial. E hoje, comparando com os modelos existentes, cooperativa e consórcio, os dois a gente tem que levar para registrar na junta comercial, e a cooperativa ainda tem uma etapa a mais, porque além de registrar na junta comercial, e ela tem que ter um cartão de CNPJ para se conectar ali com o processo de conexão, ela tem que passar por uma autorização na organização das cooperativas de cada estado. Então, isso aí traz também um alívio, aí, um respiro e uma certa revolução para os modelos de negócio na geração compartilhada. É uma ótima vantagem desse PL. Obrigado, Marina. Essa aqui eu acho que ou a Zilda ou o Joaquim podem responder. O motivo de ter colocado um depósito em garantia para o fiel cumprimento dos pareceres de acesso, né? Aqui, no caso, está 2,5%, mas pode ser 5% também, dependendo do tamanho da empresa. Eu posso responder, Carlos? Eu ia falar primeiras damas, né? Mas Primeiras damas. Primeira Zilda, então. Depois há muito tempo, a distribuidora ela vem tentando formar a equipe para trabalhar com geração distribuída.
desde que começou a geração distribuída, ela foi pega de surpresa e não tinha equipe própria para poder fazer isso, né? Quando a gente chegou, por exemplo, na CEMIG, tinha uma pessoa para fazer. Então, quando você coloca muito parecer de acesso e dá muito trabalho para a distribuidora para tratar aquele parecer de acesso, toda a documentação, o projeto, a análise do projeto que ela tem que fazer, todo o documental, e depois você não dá continuidade, isso entra numa fila de um outro que pediu e fica lá no fim da fila e não concretiza. Às vezes passa o prazo de ser atendido e sobrecarrega a distribuidora com pareceres que não vão ter o andamento. Então, eu acredito que essa garantia, ela foi solicitada, a garantia de fiel cumprimento, para que acabasse um pouquinho com não vou nem dizer aventureiro, que a pessoa... Especulador. Especulador, vamos dizer assim. Joaquim? A doutora Zilda já disse tudo. Realmente estava tendo um mercado secundário de papel. E realmente o bom empreendedor, ele é aquele que busca desenvolver. Obviamente que tem o bom desenvolvedor de projetos que vai lá e vende seu projeto, mas estava muito alastrado. Essa era a percepção, que quando você tem muito desenvolvimento de projetos sem se tornar realidade, acaba prejudicando o próprio processo como um todo. Então, o que se buscou com essa colocação no PL 5829 é exatamente contribuir para o desenvolvimento de projetos, porque ficava para alguns projetos simplesmente tomando espaço na disponibilidade de conexão sem se efetivar. Então, eu diria que isso aí é para o bem do mercado. Não, sem dúvida. O objetivo foi exatamente esse, evitar a especulação. Isso aí foi unanimidade entre todos os participantes. Estava lá o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, a ABRAD, a BGD, o INEL, a BESOLAR. Todos nós desejávamos coibir a especulação, porque tem empresa que entra com pedido de 600 pareceres de acesso. Isso atrapalha, bagunça todo o mercado, porque ocupa lugar na fila e depois sai vendendo os pareceres de acesso para nós, né? Os consumidores, para os investidores. Isso encarece e cria várias dificuldades. A grande dificuldade disso foi escrever um texto que conseguisse coibir isso, porque se o remédio é muito forte, né, acaba matando o paciente. Para vocês terem uma ideia, a primeira sugestão que veio da ABRAD e da ANEEL, tinha o apoio da ANEEL, era de 10%. Foi uma briga muito grande para 10% virar em 2,5%, depois 5%. Por quê? Porque a gente conseguiu explicar que isso simplesmente dificultaria muito o mercado. 10% é absurdo, nem nos leilões é tanto assim, eu acho, né? Então, e aí, Carlos, eu queria fazer um complemento também. Você está falando nem nos leilões. Isso foi trazido também do Mercado Livre para dentro de geração distribuída. Já é assim a garantia de fiel cumprimento no Mercado Livre, então trouxeram para o PL 5829, e eu gostaria de chamar a atenção que esse dinheiro pode ser perdido, porque na legislação ele diz que se em 90 dias do parecer de acesso você pode perder esse dinheiro no dia 91, né? Perde o valor para a modicidade tarifária se desistir do parecer de acesso a partir do dia 91. Até o 90º dia você recupera, depois você perde. Ou você constrói, ou você avisa antes, né? Tem um mecanismo que avisa a distribuidora, se eu não me engano, 30 dias antes, avisa a distribuidora, não vou querer, aí pega o teu dinheiro de volta. E a outra proposta que havia lá também é te devolver isso em descontos na tarifa. Aí, final, ainda bem que conseguimos reverter. Isso também não faz sentido. Da mesma maneira que foi colocado a garantia, ela tem que ser devolvida, né? Por exemplo, se foi à vista em dinheiro, devolve à vista em dinheiro. Se foi com uma carta de garantia, cancela a carta de garantia, assim, sucessivamente. Ô, Carlos, Oi? Carlos, é porque eu apresentei aqui, rapaz, eu me passei, tinha um slide que eu não apresentei. Eu posso mostrar só esse slide aqui? Pode? Deixa eu habilitar aqui para você. Pronto. Então, é porque nós tínhamos mostrado esse slide aqui, ó, está na tela aí agora.
Está na tela aí um slide? Sim. Tá. Então, esse é o gráfico que nós já tínhamos mostrado, que com a aprovação do PL 5829, é possível implantar mais 10 gigawatts em 2 anos. Aí nós mostramos esse slide, que é o sistema de transição, só que aqui é para a carga, para o autoconsumo menor do que 500 quilowatts, né? E aí, de potência instalada. E agora, faltou esse aqui, que é para cima de 500 quilowatts, para geração compartilhada, ou um consumidor com mais de 25% dos créditos. Então, mostrando o que a doutora Marina já falou, mas apenas para reforçar aqui e formalizar, que nós vamos colocar isso nos grupos da BGD, disponibilizar esse infográfico. Então, esse aqui mostra que vai para autoconsumo remoto, maior do que 500 kW, ou geração compartilhada, vai ter 100% da TUS de fio B, mais 40% da TUS de fio A, mais a tarifa de fiscalização e mais o PID. São alguns encargos. Isso vai até 2029, quando, então, a partir desse trabalho que vai ser feito pelo CNPE, a ANEEL vai calcular qual o valor a ser cobrado a partir de 2029. Então, nós temos grande, vamos dizer assim, expectativa de que a geração distribuída possa ter seu valor calculado adequadamente, e a BGD, desde já se propõe para participar e contribuir com a experiência, com o conhecimento e com os trabalhos que nós fizemos de benchmarking a nível internacional. Então, é isso aí, Carlos. Muito obrigado. Tá bom. Só dizer isso. Realmente, está lá previsto, inclusive, que todas as associações vão participar disso. Quem vai dizer as diretrizes vai ser o CNPE e quem vai efetivar os cálculos vão ser a ANEEL. Bom, nós chegamos já a 1 hora aqui do webinar. Eu queria, antes de encerrar e agradecer, só comentar, nós estamos criando, né, um novo grupo na BGD, que é o grupo regulatório. Nós convidamos a Zilda Costa para coordenar esse grupo. O grupo ainda não foi montado, não existe ainda, né? Nós vamos fazer isso oficialmente, talvez, na próxima semana. Vão estar todas as pessoas que costumam nos ajudar. Vai estar lá a doutora Marina, vai estar lá o Inar, vai estar lá o... Estou só citando quem eu lembro de cabeça. Se eu não lembrar de alguém, me desculpem, tá? Vai estar o Frederico, são advogados que estão sempre à frente aí, nos ajudando, mas vai ser coordenado pela Zilda, que é especialista em regulação, e ela já se prontificou aqui. Eu fiquei até espantado de passar artigo por artigo. Isso quer dizer que vai acabar o ano que vem o último artigo, porque são tantas dúvidas lá, mas é interessante isso, porque vai conseguir atingir até, desde quem conhece profundamente regulação, não são muitos, as empresas não são mesmo, até quem está engateando, está começando agora, e tem dúvidas até nas próprias definições. Acho que nosso mercado já está maduro o suficiente para as pessoas, para as empresas se aprofundarem na regulamentação. E eu não estou falando só da 482, que agora vai ter o PL 5829, vai se transformar em lei, né? A nossa expectativa é que isso aconteça até o final deste ano, seja encaminhado para o Senado. Nós já estamos conversando lá com alguns senadores, inclusive com a presidência do Senado, e que seja sancionado este ano ainda. Mas o pessoal tem que conhecer também o PRODIST, tem que conhecer a 414, tem que conhecer bem a regulamentação para ter o mínimo, assim, pelo menos a parte regulatória, ser extremamente competitiva. E a BGD quer ajudar nisso, criando grupos especializados que vão dar suporte e vão esmiuçar mais toda a lei. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui, que cederam o tempo de vocês aqui conosco. A doutora Marina Meyer, que está conosco sempre cedendo aí, e se colocando à disposição, esclarecendo várias dúvidas das empresas de todos os tamanhos e perfis. Agradecer o Joaquim Rolim, aí, que também deixa horas e horas conosco lá, esclarecendo, preparando trabalhos junto com o Vitor, entregando contribuições para a ANEEL, para a MME, que escreveu, né, um dos principais autores aí do programa GD mais 10, que a gente apresentou no Ministério de Minas e Energia, vamos apresentar na ANEEL agora, e a Zilda Costa, que várias e várias vezes solicitou nos ajudar, se colocando à disposição, até que eu falei, tá bom, Zilda, vamos assim, nós estamos precisando muito da sua ajuda, e acho que agora a gente está maduro o suficiente para conseguir avançar nesse grupo. Acho que chegou mais do que chegou a hora da gente se especializar bastante agora em regulamentação, porque isso impacta diretamente os nossos negócios. Então, eu agradeço vocês três, agradeço todo mundo que está nos acompanhando e deixo a palavra final, na hora, primeiro as mulheres,
começando pela Zilda, aí, para se despedirem. Não, eu queria só agradecer, vai ser bem bacana fazer esse trabalho com vocês e me coloco à disposição. Obrigado, Zilda. Marina? Excelente notícia, estou aqui rindo de orelha a orelha, vai ser muito bem-vindo esse grupo regulatório, conte comigo aí, a gente precisava muito disso, é um prazer ter você conosco, agradeço o Carlos, agradeço o Joaquim, vamos para a próxima luta aí no Senado, né, Carlos, como você colocou, a BGD já está, inclusive, traçando as estratégias para a gente já conversar com o presidente do Senado para trazer novidades aí para os associados. Um grande abraço para todos e fico à disposição aqui para qualquer dúvida no meu e-mail. Obrigado, Marina. Joaquim? Pronto, Carlos, agradecer aí a oportunidade mais uma vez, parabenizar pelo evento, que foi rápido, objetivo, mas mostrou a essência do que precisava ser mostrado em relação ao PL. Agradecer a participação e a presença da Marina e da Zilda, aí, duas grandes profissionais, a você. Aqui no Ceará, agradecer o apoio que tem sido dado pelo Cine Energia, ao PL, trabalhou com grande afinco e o Ceará teve 100% de adesão ao PL já desde muito cedo. Os deputados federais do Ceará demonstraram que estavam, vamos dizer assim, adeptos ao projeto de lei. Então, um trabalho que teve muitas mãos, como se diz. Agradecer ao presidente da FIEG, doutor Ricardo Cavalcante, pelo apoio que tem dado à geração distribuída. Então, é um trabalho de muitas mãos, muitos corpos e muitas mãos e muitas cabeças trabalhando em prol desse resultado que está prestes a se materializar. Muito obrigado a todos e aos participantes também. Uma boa noite. Boa noite, obrigado. Até mais. Durante a semana a gente vai se falando. Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Abraço.